O mundo mudou completamente. O mercado de trabalho não é o mesmo. E nunca houve tantas oportunidades de fazer dinheiro no fitness antes, mas não é mais da maneira tradicional. Você não mais vai se tornar um educador físico depois de anos na faculdade para então fazer uma pós-graduação e de fato aprender alguma coisa, para começar a sua carta de cliente, talvez como estagiário em uma academia, para um dia, quem sabe, ter uma agenda lotada que te faz trabalhar 12 horas por dia e não tem tempo para fazer mais nada. E quem sabe aí ganhar os seus 8 ou 10 mil reais em alguns... Bom, pelo menos uma década. Mesma coisa com nutricionistas, mesma coisa com outros profissionais. Isso era o que era o sistema antigamente. Não mais hoje. Hoje você vê moleques de 15, 16 anos de idade com gomos na barriga, faturando milhões com produtos de educadores físicos, ou de nutricionistas. Ou muitas vezes nem sequer eles têm isso, nem sequer estão dentro da legalidade. Simplesmente porque o jogo mudou. E você precisa ser capaz de entender isso. Mesmo as faculdades tentando se atualizar, elas não se atualizam o suficiente, porque elas precisam do dinheiro. Elas precisam de você pagando elas ali para ficar 4, 5, 6 anos com todo o sistema que é feito para você reprovar, feito para você gastar mais dinheiro, feito para você passar mais tempo naquela instituição, porque aquilo é uma empresa. Eles não são generosos, bonzinhos, que estão ali para fazer você ganhar muito dinheiro. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em ganhar dinheiro. Aquilo é uma empresa. Agora, você como profissional da educação física, nutrição ou do meio fitness, seja um fisioterapeuta, um psicólogo tentando se inserir, alguém que quer empreender no meio, já entende que existe um mercado completamente diferente. Existem automações hoje, existe inteligência artificial, existe marketing de influencers, existe redes sociais. As redes sociais são o maior meio de comunicação hoje. Hoje as pessoas não fazem mais propaganda na TV, as pessoas fazem propaganda no Instagram. Você vê a Peugeot, você vê Perdigão, Sadia, pagando influenciadores para fazer as suas campanhas. Isso porque o mercado mudou. Bom, eu já trabalho nisso faz tempo. Eu fui atleta profissional, o mais jovem do mundo na época. Você se tornou um dos primeiros profissionais, até então o atleta mais novo a se tornar profissional do Brasil. Coloca as fotos dele aí no dia que ele se tornou profissional. Vê esse shape aí. Só para chegar e ver que aquilo ali simplesmente não fazia sentido, que é um cenário que vendem pra gente, que você vai simplesmente entrar no meio e você vai ganhar parcerias com marcas ou coisas do tipo, mas não é isso. Não é isso que realmente faz as pessoas ficarem milionárias. Milionárias estão as marcas por trás disso. E as estratégias deles você pode replicar nos seus negócios. Hoje, senão garotos de 15 anos de idade não estavam fazendo isso. Porque é simples assim. Ele ajudava até com dinheiro, era um dinheiro tipo 300 reais, mas dava pra ver que ele se importava. Mas o backstage da maioria dos campeonatos era triste, cara. A gente ficava às vezes na chuva, a gente ficava pra fora. Então, uma vez que eu me movi a partir da frustração desse meio, como treinador, como atleta profissional, comecei a dedicar essa mesma energia a entender a máquina que é as redes sociais e o marketing digital. Simplesmente as coisas mudaram completamente, eu comecei a enxergar como é que as grandes pessoas fazem dinheiro, como é que esses grandes atletas têm dinheiro. Porque claramente não é ganhando no palco, claramente também não é patrocínios, porque o patrocínio não pode pagar tanto. Como é que eles ganham dinheiro? Existe um sistema. Existem diversas formas, ofertas, produtos, uma operação completa para fazer isso dar certo. Tanto para crescer em audiência, quanto em autoridade, quanto em escala. Existe um método. O problema é que as pessoas passam anos estudando simplesmente coisas que não vão de fato adicionar para elas dinheiro, que não vão adicionar para elas o know-how de construir uma empresa. Porque não tem nada errado em você querer ser um nutricionista, ser um bom nutricionista, mas fazer disso uma empresa, fazer disso virar dinheiro, fazer disso virar escalável, é necessário um certo tipo de conhecimento, que você simplesmente não vai vir na faculdade, que você precisa de perspicácia, que você precisa de network, que você precisa do que é conhecido olhar por cima dos ombros dos gigantes, aqueles que vieram antes, aqueles que já fizeram o que você está tentando fazer. E eu, desde que saí, comecei a me inserir nesse meio e ajudar outros atletas amigos meus que sofriam do mesmo que eu, não conseguiam fazer dinheiro via patrocínios ou a sua própria consultoria, a como eles poderiam escalar tanto os seus produtos quanto a sua imagem, ao ponto deles conseguirem finalmente ver dinheiro de verdade, especialmente pela qualidade do trabalho deles. Porque você tem atletas profissionais competindo no Olímpia que não conseguem fazer 10 mil reais por mês, que fazem vaquinha para conseguir dinheiro. Isso está errado. É porque eles não sabem algo que eles deviam saber, enquanto outras pessoas com 5, 10 mil seguidores já faturam mais de 100 mil reais por mês, porque eles entendem o sistema. Foi exatamente nessa fase que eu conheci o meu sócio, Danilo. Danilo tem 22 anos. E mesmo tão novo, ele tem anos de experiência
faturando milhões com profissionais da área fitness. Simplesmente criando perpétuos, produtos, operações que sejam escaláveis. Porque fazer dinheiro é fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não fica vendendo o seu tempo para sempre. Você precisa saber como que você faz para crescer em cima disso. Desde os primeiros passos até os passos mais avançados. Agora, depois de alguns anos que eu dediquei somente a fazer isso, somente a trabalhar nesse meio, o que eu mais recebo hoje são adolescentes que estão perdidos de onde se inserir, devem se matricular numa faculdade, devem perseguir esse caminho, profissionais de educação física que não aguentam mais ficar sem dormir, ficar sem comer, ficar sem treinar, porque eles precisam de lá vender as suas horas de personal para poder conseguir colocar comida em casa. Nutricionistas que não conseguem lotar uma agenda, que têm dificuldade em alcançar clientes, empreendedores na área, seja de marca de suplemento, farmácia de manipulação ou produtos voltados para esse nicho, que simplesmente não conseguem linkar, achar parceiros bons, fazer um bom marketing, fazer as suas vendas, fazer uma gestão de tráfego, fazer o que precisa ser feito para trazer dinheiro para dentro da empresa. Isso aqui são os diversos prints que eu fui coletando ao longo desses meses, enquanto eu percebia que existia uma demanda para algo como Muscle Business. O Muscle Business é uma universidade digital, é um lugar que eu quero promover para vocês tudo o que for necessário para você conseguir entender como funciona o mercado hoje. Existem inúmeras possibilidades e dentro dessa universidade eu quero atualizá-la com frequência de todos os insights que eu colhi ao longo desses 16 anos trabalhando nessa área, assim como a expertise do meu sócio. E ainda sendo jovem, conseguiu já faturar milhões de euros que eu nem sonhava nessa época, simplesmente tocando operações de grandes experts, grandes nutricionistas, grandes influencers, grandes treinadores. Simplesmente entenderam o sistema simples. E nisso consiste a universidade, em entregar aulas e insights, know-how de como construir isso, mas muito mais do que isso, entregar isso de quem de fato fez, não só eu, não só o Danilo, mas toda a minha rede de network, de pessoas que construíram grandes marcas, marcas de suplementos, marcas pessoais como grandes influenciadores, ex-atletas profissionais que ramificaram os seus negócios, como eles aplicaram conceitos do fisiculturismo dentro dos negócios e conceitos de negócios dentro do fisiculturismo, como que eles foram capazes de criar empresas de todos os ramos desse nicho. Porque eu tenho amigos que criaram redes de academias populares, redes de academias premiums, marcas de farmácia de manipulação, até mesmo marca de esteroides, até mesmo empreendimentos com produtos digitais. Trazer essas pessoas dentro do meu network para passar insights importantes para vocês, para que vocês possam construir seus próprios negócios. E mais, garantir que dentro da universidade você tenha um ambiente propício para poder fazer negócio também. Ter uma nossa própria área, o nosso LinkedIn, onde nós queremos unir profissionais e interessados a trabalharem juntos e conseguirem construir. Imagina só, por exemplo, um expert fitness que já tem alguns seguidores, ou alguém que já trabalha com consultoria fitness, mas não tem mais tempo útil para conseguir atender a demanda de clientes que ele tem, mas poderia usar um estagiário, por exemplo, que em contrapartida usaria ele para ser mentorado. Imagina só, essa pessoa conseguiria ganhar a expertise, ser treinada e aprender muito mais do que em 5 anos de faculdade, em alguns meses de operação, ajudando e auxiliando a tocar esse negócio desse expert, enquanto em troca recebe um valor por isso, mais a expertise do que ele está fazendo ali, a experiência que ele vai ser capaz de levar para os seus próprios negócios. Enquanto esse expert terá agora o auxílio e a possibilidade de escalar graças a essa conexão. Dentre outras conexões, como ter experts ali, poderiam estar fazendo parcerias com outros empresários que também estão ali. Fazer links, por exemplo, do empreendedor do ramo de farmácia de manipulação, por exemplo, com experts que já tem, por exemplo, uma grande audiência, mas não tem nenhuma parceria, por exemplo. Ou trazer alguém que já tem algum know-how ou expertise, ou já estudou sobre produtos digitais, para um expert que não tem nenhum produto digital e unir essas pessoas. Tudo dentro de um ambiente que você não tem só aulas, mas você tem também conexões com essas pessoas e as pessoas de alto interesse. E pessoas importantes como eu, meu sócio e toda a minha rede de network. Eu planejo trazer e conectá-los a vocês. Isso é algo que simplesmente não existe igual. E tudo isso eu estou fazendo por R$97. Eu tava vendo as faculdades hoje. Uma faculdade de nutrição hoje na PUC, você vai gastar R$4.000, sendo que às vezes nem sequer tem aulas, tem uma aula no dia. R$4.000. Isso por ano é um carro. São R$50.000 por ano. Se você pegar isso em 4, 5 anos, transforma isso em R$200.000 por ano. Sabe o que dá para fazer com R$200.000? Sabe quantas marcas você consegue fazer? Quantas pessoas você consegue contratar? A nossa universidade é R$97.
R$ 97,00, recorrência, acesso a todas essas aulas e insights e as conexões, não só com pessoas como nós, mas com pessoas como você, que também estão interessados em crescer, aprender e fazer negócios. Isso sim é um ambiente que você vai querer estar para progredir. Informações que de fato vão fazer valer alguma coisa, de pessoas que de fato construíram alguma coisa. E não só, olha só, é assim que monta uma dieta. Legal, mas para quem que eu vendo isso? Quantas pessoas irão comprar? Como que eu vou escalar? Qual que é a minha previsibilidade? Não sei. Vai acabar trabalhando numa indústria, montando dietas de Stroganoff para gerar um bom rendimento para o dono da marca. Você não quer fazer isso. Você quer ganhar dinheiro, você quer prover para sua família, você quer ser capaz de viver a vida do jeito que você quer. Viajar, ter suas coisas, ter acesso à saúde, ter acesso ao lazer. Enfim, dinheiro. E o Nation Fitness hoje está gigantesco. Existem inúmeras possibilidades. E isso é algo que eu já converso com amigos meus que empreendem em outras áreas. Porque amigos meus que empreendem no ramo de restaurantes me passaram que a estatística de pessoas que compravam Coca-Cola normal era mais de 80%. Hoje ela é menor do que 20%. As pessoas já passaram a consumir Coca Zero, porque existe uma mudança de consciência. O consumo de bebidas alcoólicas em restaurante durante a alimentação também reduziu, o que mostra que a população geral está voltada para uma geração de saúde. O fitness está maior do que nunca e o alcance a esse cliente está mais fácil do que nunca. A possibilidade de escala mais fácil do que nunca. Tudo que você precisa saber é como se posicionar, como estruturar, como agir, que é exatamente o que a gente está propondo aqui para você. Todo o material, todas as conexões, tudo o que você precisa para poder dar certo por R$ 97,00. Eu não posso facilitar mais do que isso. Mas as informações estão aí. Se você quiser buscar pela internet, se você quiser continuar do jeito que você está, eu não ligo. Eu sou um dos caras que mais fui criticado por atletas por querer pensar fora da caixa. Mas olha só onde eu estou, olha só onde eles estão. Você não me vê fazendo propaganda de cupom. Você não me vê, se eu não me engano, mudando a minha opinião. Ou passando um filtro na minha opinião, sem poder ser quem eu sou. Porque eu estou no Lunar ganhando R$ 1.000 por mês com um nível do que eu devo fazer ou não devo fazer. Vivendo a minha vida do jeito que eu quero, falando as coisas que eu quero, sendo quem eu quero, tendo o que eu quero. E essa é a possibilidade que você pode ter trabalhando no meio fitness, entendendo os métodos modernos de fazer dinheiro dentro do fitness. A única coisa que te resta fazer agora é clicar no botão, entrar na universidade, aprender o que você tem que aprender e começar a aplicar agora. Porque tudo que está lá pode ser aplicável de imediato. Você só precisa fazer. Se você for um cara inteligente, eu te encontro lá dentro. Seja bem-vindo.